Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência aos estudos nas Sagradas Escrituras, aproveitando diferentes versões bíblicas e também diferentes Bíblias comentadas. E agora vamos fazer uso da Bíblia de Estudo NVT, ok? Tínhamos já a versão NVI, né? Farei a leitura também na NVI, mas temos agora também a versão NVT, nova versão transformadora. Então estou aqui com a Bíblia NVT, nova versão transformadora, da Mundo Cristão, editora Mundo Cristão, ok? Então vamos fazer uso aqui dessa extraordinária Bíblia, essa versão que ficou muito boa, muito bem feito, é na mesma tendência da NVI, tá certo? Então é equivalência dinâmica, não equivalência formal, como a Almeida Revista Corrigida. E vamos partir para o livro dos Juízes. Livro dos Juízes. Estamos fazendo a leitura aí do livro dos Juízes, aproveitando essas diferentes versões e também os diferentes recursos disponibilizados pelas Bíblias comentadas. Então, livro dos Juízes, primeiro deixa eu fazer aqui observar um pouco o que ela oferece como introdução. Aqui já estamos vendo como ela tem conteúdos de notas de rodapé, é bem abundante aqui as notas de rodapé. Mapas que estão em preto e branco, mas numa visualização muito boa, tá? Então temos aqui um mapa, uma visualização bem agradável. Outro recurso que ela disponibiliza são essas notas específicas em relação à bibliografia, né? Então pega personagens principais e traz aqui uma breve bibliografia desses personagens. Essa Bíblia aqui oferece recursos muito interessantes. Liderança carismática e inspirada, uma temática, né, que é abordada aqui. Então temos aqui, além das notas de rodapé, essas temáticas e também auxílios bibliográficos. Opressão do povo de Deus. Então estamos vendo aqui que a Bíblia NVT é uma Bíblia, na verdade, bastante completa, né? Ela tem muitos recursos. Então somente alguma parte aqui da introdução, porque eu já acabei de ver que é bastante amplo, né? Bastante extenso as informações aqui com relação à introdução. Então, para não nos alongar muito, vamos ver aqui apenas o início, livro de Juízes. Estamos na página, eu descobri aqui a página 390, isso, 399. Isso, 399 é a página. Livro de Juízes, Bíblia NVT, nova versão transformadora, editora Mundo Cristão. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Já estamos com 2.999 inscritos, partindo para os 3.000 e vamos adiante. Vamos aos 4.000, 5.000, vamos crescendo cada vez mais, divulgando conteúdos edificantes da Palavra de Deus, ok? Livro de Juízes, a Bíblia NVT nos diz... deixa eu pegar aqui a minha régua, o meu cânon, para verificar aqui o texto, né, ficar mais fácil de visualizar. Juízes narra a história dos livros inspirados que resgataram Israel, dos líderes, exatamente. Juízes narra a história dos líderes inspirados que resgataram Israel em diversas ocasiões. Durante esse período, o povo infiel à aliança de Deus, e ele permitiu que os inimigos oprimissem Israel. Então, deixa eu só reler aqui que eu perdi alguma coisa. Durante esse período, o povo foi infiel à aliança de Deus e ele permitiu que os inimigos oprimissem Israel. Repetidamente, os israelitas pediram ajuda ao Senhor e, a cada vez, o Senhor lhe enviou juízes carismáticos para libertá-los. É interessante que a primeira vez que eu vejo alguém se ater a essa característica dos juízes serem carismáticos. Então, diferentemente da forma de continuidade que foi adotada em Judá com a monarquia dinástica, sendo cada rei, né, empossando seu filho e assim sucessivamente, até que Judá foi levado no cativeiro babilônico, uma outra forma que era vivida já na época dos juízes, anterior à monarquia, essa questão dos líderes carismáticos, ou seja, que tem esse carisma, que exerce essa magnetividade, vamos dizer assim, essa atração, tá?
sobre aqueles que lhe reconhecem como seus líderes, mas isso não constitui necessariamente uma continuidade de liderança numa linha dinástica, porque não necessariamente os seus filhos têm o mesmo carisma. Então, muitas das vezes é levantado um líder carismático que atrai a atenção, atrai a colaboração das pessoas para uma causa, libertação de Israel dos midianitas, dos edomitas, dos moabitas, dos amonitas e por aí vai, dos filisteus. Então ele exerceu esse magnetismo, esse carisma para aquele propósito, mas ele não consegue dar continuidade com outros projetos, ou se firmar no poder, ou estabelecer uma dinastia. Então, em Judá, a dinastia davídica de fato funcionou, ela vingou. Mas no período antes da monarquia, né, dos juízes, com esses líderes carismáticos, e posterior ao período monárquico para as 10 tribos do norte, a nação de Israel, a dinastia também não funcionou. Então havia o estabelecimento de curtas dinastias, mas elas não se estendiam muito devido aos golpes em que uma dinastia é derrubada e outra é colocada, e geralmente ao cair aquela dinastia ela era totalmente brutalizada, né? Acontecia uma chacina, todos aqueles eram mortos, pertencentes à dinastia que caía. Então, para as 10 tribos do norte, de certa forma, eles acabaram dando uma certa continuidade a essa mentalidade carismática, do carisma, da pessoa que eles lhes agradava, tá certo? A pessoa que eles aderiam por esse carisma, por exercer sobre eles esse magnetismo. Então eles não tinham esse compromisso tão certo com relação à linha de continuidade dinástica. Eles tinham ainda resquícios dessa questão desse líder carismático, que era muito típica do período dos juízes. Então, como ele diz aqui, eu achei interessante ele citar a questão de que os juízes são líderes carismáticos. O Senhor lhes enviou juízes carismáticos para libertá-los. Esses líderes poderosos realizaram feitos extraordinários, mas não foram capazes de superar a anarquia e a desobediência de Israel. Agora, só uma outra questão interessante a se pontuar sobre essa questão carismática para esses líderes do período dos juízes. Esse carisma era exercido em função da presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus levantava esses homens para liderar o povo. Débora, né, essa mulher, para liderar o povo, e eles, em vista de ver nesta pessoa a presença do Espírito Santo, eles então o seguiam. Agora, em relação a Israel, nem sempre a questão foi uma presença maior do Espírito Santo, mas essa questão deles não aderirem a esse sistema dinástico, eles optarem algumas vezes por substituir aquela liderança totalmente por uma outra, com uma outra proposta, ok? E houve situações até em terem pessoas simultaneamente brigando pelo poder. Então Israel em alguns momentos ficou dividido entre dois líderes brigando pelo mesmo poder. Então vê-se o caso de Zinri, né, quando toma o poder, e Onri vai até ele então derrubá-lo, e haverão outras situações em que dois reis já no final, na época de Oséias, do rei Oséias, né, haverão situações em que teremos mais de um líder em Israel. Então isso é uma característica, o que é diferente dessa forma carismática do início, né, levantada por Deus, a presença do Espírito Santo, esse carisma exercido por essa liderança, esse propósito, né, de libertação, mas que não necessariamente se constitui numa continuidade de governo. Era necessário um líder cuja autoridade promovesse coesão e unidade nacionais. Muito bem, então somente para termos uma ideia, ele vai falar um pouco acerca do contexto. Eu não vou ler muito aqui porque é bem extenso, ó. São informações muito interessantes, certo? Muito importantes, só que não caberiam no vídeo aqui. Então pretendemos fazer a leitura do texto dos juízes e ainda as notas de rodapé. Eu quero ler somente uma pequena nota aqui, ó, acerca de cronologia dos juízes, que é uma informação. Isso aqui a gente geralmente encontra. Vou ler essa aqui, que é uma nota que eu entendi diferenciada. Na página 401, cronologia dos juízes. É reconhecidamente difícil datar e organizar a sequência dos juízes. Os resultados dependem em grande medida da cronologia adotada
para o período, longa ou curta, o que por sua vez depende de considerar se o êxodo ocorreu no século XV ou no século XIII a.C. Ver cronologia Abraão a Josué, na página 115. A cronologia mais longa harmoniza bem com 1 de Reis 6.1 e Juízes 11.26 e dá margem à possibilidade de que os ciclos de Juízes tenham ocorrido de forma sequencial. A cronologia mais curta parece encaixar-se melhor com as evidências externas, por exemplo, descobertas arqueológicas, mas restringe a era dos Juízes a um período breve, o que implica a ocorrência de sobreposições no relato. Ver também cronologia, o período dos Juízes, página 397. Muito bem, então ele nos aponta aqui essa questão, né, difícil em relação à linha cronológica a se adotar. Então existem aí questionamentos em relação a isso, sobre a data correta para o êxodo, se 1445, se 1200 e pouco. Então existem aí essas questões, né, que são difíceis de fato de se chegar a uma conclusão, mas são importantes no sentido de que são pesquisas sérias que estão sendo feitas em relação aos relatos da Sagrada Escritura, né? Então existe também margens de interpretação para essas evidências arqueológicas. Então não existe uma interpretação definitiva para elas, porque muitas das vezes acaba entrando em conflito, né, a forma como cada especialista interpreta os seus achados, ok? Então por isso que temos essas diferentes formas de possibilidade cronológica, ok? Mas vamos em frente. O texto 7 já foi lido, ok? Agora vamos para o texto do capítulo 8, capítulo 8 do livro dos Juízes, capítulo 8 do livro dos Juízes. Nós percebemos aqui que o texto, né, a fonte dele é um tanto pequena, ok? Dificulta um pouco a leitura, mas isso é em função, né, é devido à quantidade abundante de notas que são oferecidas aqui como nota de rodapé. Então temos aqui uma abundante nota de rodapé, né, na Bíblia NVT. E o tamanho da fonte dela não é tão pequeno, né? Então dá para fazer a leitura, não precisa de uma lupa, mas o texto bíblico fica um tanto pequeno, mas ela não é uma Bíblia típica para se usar numa administração, né? A Bíblia de estudo, para se usar no escritório, né? E os versículos estão numa linha sequencial, não estão em lista, ó. Eles não estão um embaixo do outro, estão indo numa sequência, ok? Então vamos dar início aqui ao capítulo 8 do livro dos Juízes, na Bíblia versão NVT. Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Versículo 2. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Ebiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a respeito de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, e embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Veja só essa dura resposta, né, esse comportamento que eles tiveram para com Gideão, não colaborando com eles quando eles necessitavam desse apoio em função da batalha que estavam travando, né, da perseguição em que estavam empenhados em relação a esses reis. Então veja
que haveram consequências, né, para esse comportamento. Estou percebendo aqui, deixa eu ver se estou correto em relação a isso. Não, ok. De fato, como havia falado, os versículos não estão em lista, porque alguns acabam ficando. Devido ao tamanho deles, eles acabam sendo colocados um abaixo do outro mesmo. Mas já vejo que há alguns versículos que são na continuidade, não estão colocados abaixo. Eles são em linha contínua aqui com os outros. Mas ok, dando sequência. Página 416 já, Livro dos Juízes, capítulo 8, versículo 7 já. Muito bem, disse Gideão, depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel, quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. A essa altura Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Ok? Os perseguiu e capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você, responderam eles. Vou aproximar aqui para ter melhor visualização. Como você, responderam eles. Todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jeter, seu filho mais velho, e disse: mate-os. Mas Jeter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Aqui temos um subtítulo: o colete sacerdotal de Gideão. Então os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governante. Você, seu filho e o seu neto nos governarão, pois nos libertou de Gideão. Aqui é uma proposta, né, de dinastia para Gideão. Diferentemente do que era mais comum para o período, que era essas lideranças locais e isoladas, né, que não davam continuidade à sua governança. Aqui temos uma proposta mesmo de estabelecimento de uma dinastia, né, quase que um monarca, né. Gideão, porém, respondeu: nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. É interessante, nós vemos também comportamentos típicos da época, né? Eles acabam aqui nos esclarecendo acerca disso. Com todo prazer, responderam eles. E aí você vê também a forma do texto. A NVT, como eu já disse no começo, semelhantemente à NVI, ela segue a equivalência formal e aproxima mais o texto da nossa forma de texto da atualidade. Então nós não temos aquela estranheza com a leitura, por exemplo, da Almeida Revista Corrigida,
que é uma equivalência, perdão, essa aqui é a equivalência dinâmica, né, e a medida corrigida, a equivalência formal, se aproxima mais da estrutura dos originais. Então acaba ficando um pouco distanciado da nossa forma de texto de hoje. E em relação à NVT e NVI, equivalência dinâmica, ela acaba se aproximando mais de nós. Então fica um texto que não causa tanta estranheza, né? Uma forma, uma construção textual mais parecida com a nossa da atualidade. Com todo prazer responderam eles, estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes, as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu fazendo do colete objeto de adoração. E aí, infelizmente, aquilo acaba se convertendo numa forma de idolatria, né? Fazendo do colete uma forma de adoração. E ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou durante 40 anos do restante de sua vida. De Gideão houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa, gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz um filho seu, a quem se chamou Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso, e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra, no território do clã de Ebiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram adorando imagens de Baal e fazendo de Baal Berite o seu Deus, em D minúsculo aqui. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que a havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Agora, outro subtítulo aqui para o próximo capítulo, né? Abimeleque, o anti-juiz. Então temos aqui um anti-herói aqui na história do juiz, né? Um juiz de intenções maléficas, né? Que é esse Abimeleque, filho de Gideão, com uma concubina de Siquém. Então daremos continuidade a esse relato na próxima oportunidade. Agora eu quero apenas compartilhar algumas informações. O tempo já vai, né? Já não está bem avançado. Mas eu quero ler essa nota aqui, uma nota biográfica, tá? Uma nota biográfica acerca de Gideão e talvez algumas pequenas notas aqui em relação ao capítulo 8 ainda. Mas começando por essa nota biográfica, vamos ver aqui. Acerca de Gideão. Capítulo 6, 1 até 8:35 são relatos relacionados a Gideão. Gideão, juiz israelita, era filho de Joás, da tribo de Manassés. Gideão descreveu sua família como a menos poderosa de Israel e se referiu a si mesmo como um membro menos importante de sua família. Sua história mostra que Deus pode usar uma pessoa fraca para cumprir grandes propósitos. Naquela época, os israelitas estavam sendo oprimidos por Midian e chamaram a Deus por alívio. 6:6. Em resposta a esse clamor, Deus enviou um profeta para condená-los por abandonar o Senhor e adorar outros deuses. Também enviou um anjo a fim de chamar Gideão para livrar Israel. A primeira participação de Gideão no relato não é promissora. Ele malhava trigo no fundo de uma prensa de uvas, pois não queria que os midianitas vissem o que ele estava fazendo. Quando o anjo do Senhor apareceu na prensa de uvas, Gideão questionou porque Deus não havia livrado seu povo da mesma forma como tinha feito no Êxodo. Deus declarou que Gideão tinha sido escolhido por ser o libertador de Israel e que estaria com ele. Gideão custou a crer e pediu um sinal. Quando ele trouxe uma oferta, o anjo tocou, o fogo subiu da rocha debaixo dela.
Este sinal lhe deu fé suficiente para atuar em sua região. Deus ordenou que ele derrubasse o altar construído por seu pai a Baal, cortasse o poste de Azerá e no lugar construísse um altar para o Senhor. Gideão seguiu as instruções do Senhor e se tornou um guerreiro de Deus contra os falsos deuses, ou Jerubaal, né? Então o Espírito de Deus veio sobre Gideão e ele reuniu um exército para lutar com os inimigos e seus aliados. No entanto, continuou a mostrar-se cauteloso. Por 2 noites, colocou um pouco de lã ao ar livre e pediu que Deus lhe desse uma confirmação. Deus atendeu ao seu pedido e confirmou o seu chamado. Gideão foi extremamente bem sucedido em reunir um exército e conseguiu recrutar 32.000 homens. No entanto, Deus o instruiu a diminuir esse número para 300 homens. Ele comandou esses 300 soldados contra um exército imenso e o derrotou. Agiu corretamente ao recusar o pedido do povo para que ele próprio fosse o seu governante. A alegação de Gideão é bastante interessante. O povo pede para que Gideão e seus filhos se constituíssem reis, fundando então uma dinastia, né, uma monarquia já naquele período. Todavia Gideão recusa esse pedido e diz: Deus os governará. Então temos esta situação ideal para o período dos juízes, que seria a sua obediência a Deus, ao pacto, à aliança, e Deus sempre com a sua poderosa mão livrando e levantando homens suficientes para esse governo periódico, tá certo? Para essas situações necessárias. Todavia o povo sempre se afastava de Deus, sempre se desviava, quebrava o pacto, a aliança e se misturava com esses cultos profanos. Assim estava sempre à mercê dos ataques, estava sempre à mercê da agressividade, da violência de seus inimigos. Então Israel destruiu o funcionamento bom que teria esse período, se ele tivesse sido obediente ao pacto da lei. Depois disso, porém, fez um colete sacerdotal com os brincos dos guerreiros derrotados, e esse colete se tornou um ídolo. 8, 22 e 27. Fraco na fé e dependente de sinais visíveis, acabou por afastar-se do Deus invisível e adorar ídolos. Israel desfrutou paz durante esse período, mas a falta de fé por parte de Gideão teve consequências amargas depois de sua morte. 8:33 a 9:57. Então temos aí as virtudes e os vícios de um homem de Deus, que inegavelmente era um homem de Deus, era um guerreiro, era alguém que foi um grande instrumento nas mãos do Senhor, mas que tinha seus defeitos, graves defeitos, e que o que eu mais admiro, o que eu mais valorizo na Sagrada Escritura é que do jeito que ela declara as boas qualidades e a obediência desses homens e mulheres que se submeteram ao chamado do Senhor e que puderam realizar grandes feitos, grandes proezas com o poder de Deus, também aponta seus erros, seus graves defeitos, para que nós tenhamos tanto um referencial positivo, também o referencial negativo quanto aquilo que não deve ser feito, quanto aquilo que não deve ser imitado. Então Deus respondeu a Gideão nas suas dúvidas, mas Gideão ainda persistia dessa forma dúbia de comportamento, e assim acabou no final de seus dias constituindo uma idolatria em Israel, que reabriu essa ferida, né? Que reabriu esse distanciamento entre o povo e Deus. Então temos aqui a Bíblia NVT, né? Li aqui esse subsídio, e temos aqui muitas notas de rodapé que esclarecem melhor ainda o